Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, eu sou a Deia. Hoje eu vim falar sobre o livro Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Bom, esse livro eu li essa edição no Kindle Unlimited e eu acompanhei a leitura com o Storytel, que tem a edição da Martine Claret. Então eu recomendo os dois. Bom, aqui a Charlotte Brontë ela escreveu uma história baseada ou inspirada na vida dela e das suas irmãs, principalmente durante a infância. No final dessa edição que eu li no Kindle Unlimited, tem uma pequena biografia que conta um pouquinho da história dela e das irmãs e o que elas passaram, né? Então dá pra gente ter uma ideia do que foi colocado aqui, do que é vida real, que foi colocado aqui nessa história de Jane Eyre. Bom, é um romance vitoriano, foi escrito pela Charlotte Brontë em 1847, e aqui a Jane Eyre, que é a personagem principal, está contando pra gente, é uma autobiografia, né? Ela está contando a vida dela pra gente. Então a gente conhece ela já morando com a família do tio. Ela é uma criança órfã, perdeu o pai e a mãe e é pobre. Então ela mora com o tio e o tio, quando falece, antes de falecer, ele havia solicitado à esposa que cuidasse da Jane e ela se comprometeu a cuidar, porém ela não cuida muito bem, né? Ela cuida de forma a dar moradia, alimentação, roupa, mas carinho mesmo e cuidados ela não tem pela menina. Os primos também, o primo John e as primas da Jane maltratam ela verbalmente. O John, que quando a Jane descreve aqui, ela tem 10 anos e o John tem 14 anos, ele bate nela e ela fala que não é uma vez ou outra, é constantemente que ele tá batendo nela. Ela responde, ela muitas vezes revida as agressões do primo, e aí, quando isso acontece, o primo diz que apanhou da Jane, e aí ela é castigada mais uma vez pela tia, é castigada, apanha ou é trancada num quarto, enfim. E aos 10 anos, ela sai da casa dos tios, né? Ela é levada para um colégio interno ou orfanato, é meio que uma mistura das duas coisas, este local para onde ela vai, e aí ela passa 8 anos lá, então ela chega com 10 anos e sai de lá aos 18. Nesses 8 anos que ela fica lá nesse internato, ela faz amizade com uma garota, com uma professora também. Logo no começo ela sofre também, acaba passando fome lá, porque a administração é muito rígida, a comida é escassa para essas meninas. Quando tem uma comida que estraga e elas ficam sem comer, a administração não quer que reponha uma outra alimentação naquele dia. É bem complicada a situação dela aqui também. E esse orfanato, internato, ele é administrado por um pastor que é casado, tem uma filha, e a maneira como ele lida com as meninas do internato e com a família dele é totalmente diferente, né? Ele é muito rígido com as meninas do internato e já com a família dele, nada rígido. Por exemplo, entre outras coisas, né, que ele faz, ele exige que as meninas tenham os cabelos cortados. E aí todas as meninas são obrigadas a cortar curtinho os cabelos. Já a filha dele não precisa. Então é só para as garotas do internato, né? Então assim, depois de um tempo muda a administração e a vida da Jane melhora um pouquinho lá. Ela aprende diversas habilidades, ela aprende francês, ela aprende a desenhar. E aí quando ela está com 18 anos, que ela já está dando aula lá no internato, ela quer algo mais, né, para a vida dela. Então ela coloca um anúncio no jornal se disponibilizando para dar aulas. E aí ela consegue um trabalho e ela sai então desse internato e vai para a casa do Sr. Rochester para dar aula para Adele, que é uma protegida do Sr. Rochester. Depois mais para frente a gente fica sabendo com detalhes quem é a Adele. E quando ela e o Sr. Rochester se encontram pela primeira vez, os dois se apaixonam. E no começo, tanto ela quanto ele não querem demonstrar essa paixão, mas vai ficando uma coisa que não dá para esconder e eles acabam se envolvendo, né? Nesse período que ela está aí na casa do Sr. Rochester, ela percebe alguns fatos misteriosos, ela ouve uma gargalhada sombria durante a noite ou já na madrugada e acha estranho. Acontecem algumas situações
suspeitas, como tentativa de assassinato, 2 tentativas de assassinato na casa do Sr. Rochester, e o Sr. Rochester meio que abafa o caso. Então vão acontecendo algumas coisas, esses detalhes são parte do elemento gótico, né? Tem aqui também uma pessoa que é chamada de insana, né? Ou louca, enfim. E aí são sinais que ela vai tendo, mas ela não quer se dar conta, ela não quer prestar tanta atenção. Ela até pergunta o que está acontecendo, tenta entender, mas ela não parece que faz tanta questão, não. E aí os dois acabam se relacionando mesmo, ele a pede em casamento, ela aceita, porém ela acaba sofrendo um choque, um trauma, e ela foge. Ela vai embora da casa do Sr. Rochester, sem ter se casado com ele, né? E aí ela vai embora de lá, acaba enfrentando mais dificuldade, novamente ela passa fome, ela acaba ficando na rua, dormindo na rua, até ser acolhida por uma família, que é um irmão e 2 irmãs. Eles a acolhem, cuidam dela, ajudam ela a se recuperar, e aí ela acaba tendo um novo local para morar, um tempo com essa família e depois sem essa família, morando sozinha, e passa a dar aula também numa escola, né? Então, basicamente, até aqui, se tivesse terminado aqui, eu teria gostado mais. Não que eu não gostei, mas a história continua. Porém, eu vou avisar que a partir daqui eu vou começar a dar a minha opinião sobre o livro e vou dar alguns spoilers também. Então, se você não leu ainda e não gosta de spoilers, talvez não seja adequado você continuar a assistir. Agora, se você já leu, não se importa de ver uma outra resenha, né? E com uma opinião que não é muito popular, te convido a continuar. Mas se você já leu este livro e tem a Jane Eyre como a sua heroína, talvez você não goste da minha opinião. Então continuar assistindo fica por sua conta e risco. Porque eu realmente não tenho uma opinião muito popular em relação a Jane Eyre, a personagem. Mas já deixo claro que eu gostei. Apenas não tenho uma opinião tão popular quanto a maioria das resenhas que eu vejo aqui no Booktube, né? Enfim, como eu avisei, vão ter spoilers. Então eu vou começar a falar as minhas opiniões desde o início do livro e depois eu conto o finalzinho do livro também. A Jane Eyre, ela é pobre. Por quê? Porque a mãe dela se casou com um homem de uma classe social inferior. Por conta disso, isso é o que a gente fica sabendo no texto, né? Por conta disso, ela foi deserdada. Então, se a gente parar para pensar, ela provavelmente, a gente não tem muita informação sobre ela, nem sobre o marido, mas provavelmente ela era uma jovem apaixonada e o pai não queria que ela se casasse com este rapaz, que era, como a gente sabe, de uma classe social inferior, e ela peitou o pai. Ela foi contra o pai e decidiu se casar com este rapaz, mesmo sabendo que seria deserdada. Então foi uma escolha que ela fez. Na minha visão, ela tinha 2 escolhas. Ela poderia obedecer ao pai e se casar com alguém do mesmo nível social ou acima, ou ela poderia seguir o seu coração e se casar com quem ela amava, que é provável, né? Como eu estou dizendo, a gente não tem essa informação, mas é o que é provável aqui, o que dá para a gente subentender. E ela optou pelo amor da vida dela. E aí foram felizes para sempre. Então é lindo. Se a gente pensar dessa forma, é heróico. Ela lutou pelo que ela queria. E aí eles foram felizes para sempre. Só que esse felizes para sempre durou quanto tempo? Menos de 10 anos. Porque deu tempo dela engravidar, ter a Jane. Em seguida, os dois ficaram doentes, tanto a mãe da Jane quanto o esposo, e morreram. E quem arcou com as consequências da escolha da mãe da Jane, que escolheu pelo coração, né, pelo amor, quem arcou com as consequências foi a Jane Eyre. Então, a Jane Eyre é pobre por consequência da escolha da mãe dela. Talvez se a mãe dela tivesse escolhido não se casar por amor e seguir a orientação do pai, Jane Eyre não existisse. Não estou dizendo aqui que ela escolheu certo ou errado, mas estou dizendo sim que ela tinha 2 opções e ela fez uma escolha. E qualquer uma das opções tinha consequências.
E as consequências foram desastrosas para Jane Eyre, a filha dela. Então, para mim, para começar, a mãe da Jane Eyre já não é heroína. Ela é, sim, na minha opinião, uma jovem ingênua, impulsiva e inconsequente. Dito isso, a Jane Eyre, quando ela está na casa do Sr. Rochester, ela tem, como eu falei, alguns sinais de algo errado que está acontecendo ali. Então, se ela parasse para prestar mais atenção, ela veria que não era um bom negócio aceitar se casar com o Sr. Rochester, né? Mas eu vou voltar nisso mais para frente. Vou falar aqui da fuga dela. O que acontece? Por que ela foge? Ela decide se casar com ele e no dia do casamento, lá o padre ou o pastor diz aquela frase famosa: se alguém aqui tem algo contra esse casamento, que diga agora, os cale para sempre. E aí aparece um rapaz lá, que a Jane já tinha visto, eu vou voltar ao assunto daqui a pouco, e ele diz assim, ele não pode se casar porque ele já é casado com a minha irmã. Aí a casa caiu, né? Aí eu só consigo imaginar a Jane Eyre como se fosse o Chaves tendo um piripaque. E dá dó, tadinha. Imagina ela, jovem, 18, 19 anos, ela devia ter na época, entre 18 e 19, né? Porque a gente não sabe quanto tempo exatamente ela fica lá na casa do Sr. Rochester. Mas ela devia ter no máximo 19 anos. Se apaixona por um cara que até então era solteiro, né? Uns 20 anos mais velho que ela, mas solteirão, rico. E descobre no casamento, descobre que ele é casado. E aí o Sr. Rochester, ele admite que é casado, leva todo mundo para a casa dele, saem da igreja, vão lá para a casa dele, e ele mostra, apresenta a esposa para todo mundo, e diz que ela é louca. Mas é bem clichê isso, não é? Ah, eu sou casado, mas minha mulher é louca. Será que ela é louca mesmo? E aqui que eu vou voltar um pouquinho. Por que ele se casou com ela? Ele era um rapaz que tinha um irmão mais velho, o pai dele era rico, tinha esses 2 filhos, e o pai dele resolveu deixar a herança, passar toda a sua fortuna, né, a sua herança, para o filho mais velho. Eu não sei se isso era um costume na época, ou enfim. De qualquer forma, na história ele faz isso, ele passa toda a herança dele para o filho mais velho. Automaticamente, o Rochester ficou pobre, né? Mas ele era jovem e morava com o pai, pelo que a gente entende. E aí o pai dele, para não deixar o filho ficar pobre, o que ele faz? E aí ele fala assim, ele fala algo do tipo, olha, tem uma moça ali na Jamaica que ela tem dotes excelentes, se você aceitar se casar com ela, você vai ficar rico também. E pelo que a gente entende, o Sr. Rochester, ele aceita. Aparentemente ele não estava apaixonado por ninguém, então ele não tinha por que não aceitar. Eram 2 opções aqui também. Ou ele fica pobre, ou ele se casa com uma moça que era linda, e ele ficaria rico com os dotes dela. E aí ele aceita se casar, por isso ele é um homem rico, né? Porque casou com uma mulher rica. E aí ele diz que ele foi ludibriado, que ela era louca, e ele foi enganado, ele não sabia que ela era louca. Será que ela era louca realmente? Porque, assim, é essa mulher, a Berta, que cometeu as tentativas de assassinatos. Uma foi contra o Sr. Rochester e a outra foi contra o irmão dela, que é o rapaz que aparece na igreja e fala, ele não pode se casar porque já é casado com a minha irmã. Então isso acontece num momento anterior, né, que o Sr. Rochester tinha dado uma festa, estavam lá os seus convidados e chega esse homem, que não havia sido convidado, mas ele chega na casa, ele é bem recebido, acaba dormindo lá e sofre essa tentativa de assassinato. Então ela tentou matar o Sr. Rochester e tentou matar o próprio irmão. Porque ela é louca? Será que ela é louca mesmo? Antes de se casar, antes do casamento, a Jane conta para o Sr. Rochester que ela teve um pesadelo. Nesse pesadelo, alguém entrou no quarto dela, ela viu uma mulher que ela nunca tinha visto antes, lá na casa do Sr. Rochester, né? E aí ela desmaia. E ela tinha ficado apavorada e tal, e quando ela acorda, ela vê que o véu de noiva havia sido rasgado. E o Sr. Rochester, quando a Jane está contando isso para ele sabe que é a esposa dele que fez isso, ele sabe que a Jane não teve um pesadelo que foi real, né? Ele até fala para ela que metade foi sonho e metade foi real. Então ele sabe que foi a Berta que falou isso. Se a Berta fosse louca, ela não mataria a Jane Eyre? Então, na minha compreensão,
A Berta não é louca. A Berta não quis matar a Jane, ela quis dar uma mensagem, por exemplo, como se fosse uma corda-alice, né? Deixando o véu rasgado ali. Tenta descobrir o que aconteceu comigo, eu sou esposa dele, e isso aconteceu comigo, talvez você pode ser a próxima, né? E essa Berta, ela é descrita como uma mulher insana, louca, descontrolada, ela é descrita como um animal, né? E ela não tem contato praticamente com ninguém, ela fica trancafiada num quarto ou num sótão, onde nem janela tem. Então o único contato que ela tem é com uma espécie de cuidadora, mas mesmo assim é quase nada, né? Então quando essa cuidadora adormece, às vezes se embriaga um pouco, ela vai lá e comete essas loucuras dela, o que chamam de loucura, né? Mas é uma forma dela pôr a raiva, o ódio dela para fora, porque será que ela se casou concordando com o casamento ou ela foi obrigada a se casar com um desconhecido porque a família dela lá na Jamaica a entregou a um desconhecido, né? Enfim, a gente não sabe muito sobre a Berta. E ela fala a mesma língua? Acredito que não. Então, a gente não tem muito o outro lado da história da Berta aqui na história de Jane Eyre. E aí a Jane Eyre, ela quando descobre tudo isso, ela surta realmente. Eu acho que uma jovem um pouco imatura, como na minha visão ela era, agiria dessa forma mesmo, fugiria, né? Mas aqui também ela tem duas alternativas, mais uma vez aparecem as alternativas aqui na história, né? Uma vez com a mãe dela, uma vez com o Sr. Rochester e agora com ela. Ela tem a opção de ficar, esfriar a cabeça e tentar achar uma outra alternativa, como por exemplo um outro trabalho em outro local, ou então reivindicar os seus direitos trabalhistas, não sei se na época tinham, né? Mas enfim, ela era uma pessoa que ela não tinha muitos gastos, ela não comprava livros, né? Nem roupa, nem celular, enfim. Então ela tinha que ter um dinheirinho guardado, ela trabalhava, não gastava praticamente com nada, então você imagina que uma pessoa que não tem gastos e recebe o seu salário vai guardar um dinheirinho, mas ela foge dali praticamente sem dinheiro. Ela teve tempo de arrumar uma trouxinha, né, alguma coisa, se bem que ela tinha pouca coisa, e ela sai de madrugada, quando está todo mundo dormindo, ela sai e ela mal tem dinheiro para pagar o Uber. Claro que não tinha Uber naquela época, né? Mas ela não consegue pagar o transporte até onde ela quer chegar, ela fica na metade do caminho. E aí ela não tem dinheiro para comer, ela não tem dinheiro para nada. E ela esquece alguma coisa também no transporte, a gente não sabe se ali tinha dinheiro, provavelmente tinha mais dinheiro também ali. E aí ela passa fome. E, na minha opinião, aqui isso foi consequência da escolha dela. Ela tinha, como eu falei, né, a opção de esperar mais um pouco, de esfriar a cabeça, de tentar encontrar um outro emprego. Mas, enfim, como eu falei, toda escolha tem uma consequência. Ela escolheu fugir e sofreu as consequências. E aí, ela quase morreu de fome na chuva e foi acolhida por uma família. A partir daí, como eu comentei, se tivesse parado aqui, talvez eu tivesse visto a Jane Eyre como uma heroína, porque aqui ela é acolhida por uma família, ela é bem tratada, é cuidada, ela consegue um trabalho, né, por meio dessa família, um trabalho como professora, ela está lá dando aula para meninas, então ela poderia ter desenvolvido um trabalho por um longo tempo aqui, para mim seria, se parasse aqui a história, seria uma superação, sabe? Passou por diversos sofrimentos, mas ela superou, ela é uma professora, ela mora sozinha, ou se casou com outra pessoa, conheceu alguém, enfim, não importa. Para mim, superou a fase ruim, né? Mas não é isso que acontece. Primeiro que a Charlotte Brontë resolveu fazer dessa família que a acolheu uma família dela de sangue, porque de repente eles descobrem que são primos. E aí, que palhaçada, né? Porque você tá morrendo de fome na porta de alguém
essas pessoas te acolhem, te dão comida, cuidam de você e de repente você descobre que são seus primos. Forçou, né, amiga? Mas tudo bem. Não contente, descobre que ficou rica. Então, mais uma forçadinha. Mas tudo bem, é Charlotte Brontë, ela pode fazer o que ela quiser. Tudo bem. E aí esse primo dela, né, ele decide que quer se casar com ela. Ele não a ama, ela também não ama esse primo, mas ele decide que quer se casar porque ele acha que ela tem o perfil para ser missionária, assim como ele. Então, se casando, eles podem viajar e fazer o trabalho dele de missionários juntos, né? E aí ela se recusa. E aqui eu tiro o chapéu para ela, porque ela realmente não é obrigada. E ela diz para ele que ela pode acompanhá-lo como missionária por onde ele for, mas não será a esposa dele. E ele não aceita. Ele, pelo menos nessa tradução aqui, nessa edição que eu li, ele exige que ela se case com ele. Onde já se viu isso, né? Ele exige. Se fosse hoje, ela ia falar algo como você tá me tirando, né? E aí, ela se recusa e cada um vai para um lado, né? E mais uma vez, se tivesse parado aqui, eu tiraria meu chapéu para ela. Tiro o chapéu para ela em relação ao primo dela não ter aceito se casar com ele, não ter aceito a exigência desse primo. Mas ela resolve voltar para onde ela tinha morado para procurar o Sr. Rochester. Para quê? Enfim, ela volta, aí ela descobre que a Berta está com fogo na casa, subiu na casa pegando fogo, o Sr. Rochester foi atrás dela, e a Berta se joga, se suicida, né? E o Sr. Rochester cai, se machuca, e acaba indo morar numa outra casa que ele tinha também, leva lá a funcionária, uma funcionária para cuidar dele, e a Jane vai atrás dele, ele já não enxerga mais, não consegue enxergar por conta do acidente também, perde a mão, aparentemente, se não estou enganada, ele também não está andando ou tem dificuldade para andar, então ela encontra ele nessa situação e ela quer ficar lá com ele. Então essa volta toda, sabe, para ela, depois que ficou rica, mesmo que não tivesse ficado rica, se ela tivesse se estabilizado lá como professora, para mim estava ótimo, seria uma heroína. Mas ela ficou rica, já tinha mudado de vida, né? Ainda ficou rica e resolve voltar a procurar o Sr. Rochester. Fala sério, né? O Sr. Rochester na época era casado, então a iludiu, a enganou. Não satisfeito, ele ficou noivo de uma moça, enquanto a Jane morava lá, ele ficou noivo de uma moça por um período muito curto, só para fazer ciúme na Jane Eyre. Então ele mexeu com os sentimentos dessa moça, talvez tudo bem, ele alega que essa moça nem estava interessada nele, estava interessada no dinheiro dele. Mas mesmo assim, se não mexer com os sentimentos dessa moça, mexeu com os sentimentos da Jane. Então é uma pessoa que não valia a pena, né? Mas ela voltou, foi atrás dele. Isso depois de ter ficado rica. Por que ela não foi atrás dele enquanto ela era ainda pobre, enquanto ela era apenas uma professora? Por que ela não voltou? Porque sendo professora ela tinha um salário, ela poderia reservar um dinheirinho e ir atrás do Sr. Rochester, ver se ele estava bem, se não estava. Mas o que ela queria, voltando agora que estava rica? Ela só aceitava então ficar com ele quando ela estivesse numa posição social igual a dele. Então, por estas razões, a Jane Eyre não é minha heroína. Ela, para mim, agiu como inconsequente, assim como a mãe dela foi inconsequente lá no início também. E continuo gostando mais do livro da irmã da Charlotte Brontë, esse livro aqui da Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes. Gosto mais dessa história, mas apesar de eu não ver a Jane Eyre como uma heroína, eu gostei bastante da história, gostei mais do que eu imaginei que fosse gostar. Então eu indico essa edição que eu li no Kindle Unlimited, indico também o audiobook do Storytel. Caso você queira deixar alguma observação, a sua opinião, que com certeza deve ser diferente da minha, porque eu sei que eu tenho uma opinião em relação a esse livro que é diferente da maioria dos booktubers aqui, né? Porque para muitos leitores a Jane Eyre é uma heroína, né?
Como eu falei, eu gostei bastante do livro, mas para mim ela não é heroína. E com isso eu não tenho a intenção de magoar ninguém, porque eu sei que algumas pessoas ficam magoadas quando ouvem, né, uma opinião diferente, mas como eu falei, não tenho a intenção de magoar ninguém, apenas uma opinião diferente da maioria. E como eu falei, se quiser deixar alguma observação aqui, fique à vontade. Caso tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, porque isso nos ajuda a crescer aqui no YouTube. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Tchau, tchau.